Olá, queridos adolescentes, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem, debaixo da graça do Senhor. Que bom que Deus nos agraciou com mais um momento de meditarmos em Sua palavra. Que grande bênção é poder gravar esta aula a você e compartilhar das Escrituras com o irmão. Que Deus nos abençoe ricamente neste momento, que Deus o abençoe ricamente, que a palavra do Senhor o alimente e o encoraje para cada vez viver uma vida mais firme no Senhor, mais com maior devoção, com maior piedade, com maior amor a Deus. Em nossa aula hoje nós falaremos a respeito da evangelização, sobre o evangelismo, sobre o falarmos do nosso Senhor Jesus. O tema da aula hoje é Falando de Cristo ao meu próximo. É um tema extremamente relevante, um tema extremamente importante a nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus através da pregação do Evangelho. Nós, hoje, os resgatados, os remidos por Cristo, em determinado momento e por diversas vezes, possivelmente, ouviram da palavra de Deus e em certo momento Deus agiu, Deus nos regenerou. Em certo momento, no tempo e no espaço, o Espírito Santo do Senhor nos regenerou, nos fez nova criatura através do ouvir das palavras de Cristo, através do ouvir da palavra, do ouvir do Evangelho. Assim, da mesma forma, nós devemos propagar o Evangelho da salvação para que outros sejam salvos, para que outros sejam perdoados e transformados e tenham assim a certeza, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Em nossa lição hoje nós meditaremos em algumas passagens. Peço que você esteja com sua Bíblia para acompanharmos juntos. E o primeiro texto que eu gostaria de abrir está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, nos versos 9 e 10. Primeiro iremos ler esses dois versículos, depois prosseguiremos nos versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo do que se faz necessário para que alguém seja salvo. E eu gostaria de frisar essa verdade da palavra de Deus quanto à salvação. Eu espero em Deus, eu espero em Cristo que você, meu irmão, tenha o Senhor Jesus como o Senhor, que você já tenha crido em seu coração em Jesus como seu Senhor e Salvador e já tenha professado a sua fé verdadeiramente. E por isso se faz necessário que, para que venhamos a falar sobre evangelização, que tenhamos segurança no Senhor de nossa própria salvação, que estejamos convictos de que o Senhor Deus nos salvou, nos remiu, que o sacrifício de Cristo foi perfeito, sua obra foi perfeita para nos salvar. Por isso, caso você esteja passando por momentos de trevas espirituais, de dúvidas em sua alma, questionamentos, que você possa ter a confiança e a convicção de que sua salvação foi executada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o seu sangue, ele foi totalmente eficaz para perdoar todos os seus pecados. Que você possa ter segurança, convicção da sua salvação, de que
Deus o resgatou, de que Deus o transformou e lhe deu a vida eterna. Por isso, caso algum ainda não tenha o Senhor Jesus como Senhor, que hoje possa ser o dia de você crer de fato no Senhor Jesus, na pessoa de Jesus, no Deus homem, Filho de Deus, enviado dos céus para salvar todos aqueles que nele creem. Pois ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar, pois ele foi até a cruz para receber a ira de Deus em nosso lugar, morreu verdadeiramente, mas ressuscitou ao terceiro dia, gloriosamente, e depois ascendeu aos céus e vive está à destra do Pai, de onde retornará. E assim, prosseguindo na palavra do Senhor, diz assim os versos 11 a 15 do capítulo 10 de Romanos. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Caso você ainda não tenha crido no Senhor Jesus verdadeiramente, ainda esteja nos seus delitos e pecados, que você possa assim invocar ao Senhor Jesus e clamar por sua graça, por sua salvação. No verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui nós temos a palavra do apóstolo Paulo dizendo que se faz necessário para que os povos creiam, se faz necessário que pessoas sejam enviadas, de que pessoas anunciem, para que os povos ouçam a respeito do Evangelho e creiam no Senhor Jesus. Que você possa ter esse desejo ardente, querido adolescente, em seu coração, de falar de Jesus, de ser um instrumento para a salvação de vidas, para a salvação de vidas, para que pela graça de Deus, você seja uma ferramenta ao qual Deus usará para livrar alguém da condenação eterna, da morte eterna, no inferno, e sendo transportada para o reino de Cristo, na glória eterna. Meus irmãos, que bênção, que privilégio nós temos, privilégio glorioso. Eu e você precisamos nos empenhar mais nessa missão que nós temos. Não podemos nos distrair, não podemos deixar de falar de Jesus ao nosso próximo. Precisamos obedecer ao Senhor e falar de Cristo. Um outro texto que eu gostaria de abrir com os irmãos está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 12. Eu farei a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros,
que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Nós temos, então, no início da epístola do apóstolo Pedro, nós vemos que Pedro traz muitas considerações, convicções a respeito da salvação que pertence ao povo de Deus, que pertencia aos crentes a quem Pedro destinou essa epístola. Então ele fala da eternidade com Deus, ele fala da herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, né? que não se deteriora, que não se desgasta, uma herança incorruptível, reservada nos céus para vós outros. E então ele está a encorajar estes irmãos, ele está a trazer esperança para aqueles irmãos, a firme esperança que há em Cristo Jesus. E estes irmãos a qual Pedro destina essa carta, eles estavam passando por um período de perseguição severa. Mas um pouco antes eu gostaria apenas de relembrarmos a respeito do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreveu esta carta, primeira, e também sua segunda carta. O apóstolo Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos chamados pelo Senhor Jesus. Ele era pescador e Jesus os chamou e eles deixaram imediatamente as redes. Pedro deixou imediatamente as redes, o seguiu. Pedro, ele é aquele que fez aquela declaração belíssima que consta na palavra de Deus, de que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro também, ele recebeu uma repreensão severa, pois ele ainda não havia entendido que era necessário que o Cristo padecesse, que o Senhor Jesus morresse. E ele então, ele não apoia o Senhor Jesus em sua missão de morrer, porque se fazia necessário que o nosso Senhor Jesus morresse, mas Pedro o desencoraja a missão gloriosa da morte de Cristo na cruz. Pedro desencoraja. Então, Jesus o repreende severamente, dizendo: arreda Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro foi repreendido e foi necessário que Pedro fosse repreendido, porque Satanás estava usando aquelas palavras de Pedro. Mas assim o Senhor Jesus o repreende. Pedro, ele, como nós podemos ver nos evangelhos, ele é um discípulo muito
muito impulsivo, proativo, demonstra coragem. Mas Pedro, nós sabemos também que ele veio a negar o Senhor Jesus por 3 vezes. E antes Pedro havia dito, né, que ele daria a própria vida pelo Senhor Jesus. Mas ele veio a negar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que ele negaria e ele de fato negou. E após a morte do Senhor Jesus, a ressurreição, o Senhor aparece aos discípulos enquanto eles estavam reunidos e por 2 vezes aparece aos discípulos, mas Pedro ele encontra-se desanimado, possivelmente por ele ter negado o Senhor Jesus por 3 vezes. E então ele e mais alguns discípulos vão pescar. Eles retornam à tarefa costumeira deles antes do ministério do Senhor Jesus. Pedro havia retornado ao seu trabalho comum, mas então o Senhor Jesus aparece a Pedro. Ele vai até Pedro, e então quando Pedro vê que é o Senhor Jesus, ele está no mar, está no barco, ele deixa o barco, ele pula no mar e vai correndo para se encontrar com o Senhor Jesus. Pedro, ele havia se arrependido do seu pecado, de ter negado o Senhor Jesus, e ele estava jubiloso agora, porque o Senhor Jesus havia ido até ele. E o Senhor Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pergunta por 3 vezes, e Pedro diz que sim. E então o Senhor Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, e apacenta as minhas ovelhas. Nisso, o Senhor Jesus, por 3 vezes, estava então o encorajando para o ministério que ele havia sido chamado, de pregar a palavra, de ser um apóstolo, de liderar o povo de Deus, de liderar o rebanho, de cuidar das ovelhas, do povo de Deus. Então, é interessante que por 3 vezes o Senhor Jesus dá esta ordem, e então Pedro tem a confirmação de que Jesus o capacitou para ser apóstolo. E então, Pedro, ele, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, que foi enviado a eles no dia de Pentecostes, Pedro, ele então é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é transformado, ele é agora capacitado por Deus para ser o apóstolo que nós vemos na epístola. Nós vemos então, podemos ver na epístola a mudança de Pedro e como ele tornou-se uma coluna na igreja de Cristo, como ele tornou-se uma referência, um líder, um homem de Deus que nos escreveu esta carta. E Pedro escreve esta carta a cristãos, possivelmente a uma parte que era cristãos judeus e outra que era cristãos gentios, né, que eram pagãos, que praticavam toda sorte de pecados. E Pedro escreve a estes que foram convertidos pelo Senhor Jesus. E como eu comentei, estes estavam em período de perseguição severa, estavam sendo perseguidos possivelmente pela polícia da época. Estes cristãos, eles estavam sofrendo perseguição por causa da fé que eles professavam no Senhor Jesus. Eles sofriam injúrias, acusações falsas, provavelmente foram agredidos, provavelmente sofriam exclusão social. E então Pedro escreve para estes crentes que estavam sofrendo por causa da fé em Cristo. E escreve para encorajá-los a perseverar na fé, a não deixar ao Senhor Jesus, não deixar a fé,
por causa das perseguições do presente que eles estavam passando. Assim também deve ser nós, querido irmão, assim também nós devemos nos espelhar nesses crentes e nos perguntar se estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus, se não há nenhum indício de que o nosso testemunho tem sido impactante, de que o nosso testemunho pode provocar manifestações, pode provocar insatisfações e perseguições, né? Nós devemos nos questionar se estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esses crentes são exemplos para nós, porque eles estavam sendo perseguidos por causa da fé. Que nós desejemos viver assim, resolutamente, com determinação para o Senhor Jesus, compromisso com a fé que nós professamos, compromisso com Deus, de viver uma vida cristã autêntica, de não abrir mão dos nossos valores, da palavra de Deus, e sabermos que somos peregrinos, somos forasteiros, não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo, a nossa pátria não é esta. Nós não podemos absorver os valores deste mundo e as tantas práticas que desagradam a Deus, que desagradam o nosso Senhor, que ofendem ao nosso Senhor, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Que nós, assim, vivamos em santidade de vida e brilhemos a luz de Cristo neste mundo, que façamos a diferença, que não sejamos iguais àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Não sejamos iguais a eles, que não vivamos em pecado, que não vivamos em práticas que não agradam a Deus. Nós devemos perseguir a santidade, meus irmãos. Isso deve estar no nosso coração. Obedecer a Deus para a glória de Deus, não por nossa própria exaltação. Isso é errado, isso é pecado. Não para nós nos vangloriarmos, para nos considerarmos superiores. Isso é pecado, isso está errado. Nós devemos buscar a santidade para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E então o apóstolo Pedro escreve a estes crentes que estavam sofrendo perseguição, injúria, sofrimentos por causa da fé, para encorajá-los. É possível que havia cristãos que estavam fracos, que estavam desejando deixar a fé, estavam confusos. Pedro escreve a eles, relembrando o evangelho do Senhor Jesus, relembrando da herança que eles tinham. E eles deviam perseverar. Somente se eles perseverassem, estariam dando provas da salvação deles. E então, os princípios que são encontrados, a verdade da carta, a carta foi tanto destinada àqueles crentes como foi destinada a nós. Porque foi da vontade de Deus que esta carta, não somente esta carta, mas toda a palavra de Deus fosse preservada para que nós conhecêssemos a Deus. Tenhamos esta palavra, a palavra de Deus, diferente de qualquer outro livro. É importante nós frisarmos isto. Qualquer outra fonte de conhecimento, somente a palavra de Deus é inspirada por Deus, ela é diferente de qualquer outro livro que se possa encontrar. Que a Bíblia seja a sua regra de fé e prática. Que você não baseie sua fé em livros que não estão de acordo com a palavra de Deus, livros de homens, e não somente livros, outras fontes de conhecimento, que
sua vida esteja pautada neste santo livro que é a palavra de Deus. Prosseguindo, eu gostaria de abrir com os irmãos em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vemos aqui a grande comissão do Senhor Jesus aos discípulos e a cada um de nós também, para que façamos discípulos, façamos seguidores de Cristo, não nós propriamente, mas sejamos instrumentos de Deus para que Deus venha fazer discípulos através do nosso testemunho, da nossa pregação do Evangelho. Nós vimos no texto anterior do apóstolo Pedro de que nós devemos estar prontos para dar a razão da nossa fé. E eu irei retornar para fazer esse destaque. Em 1 Pedro, nós leremos este trecho que eu comentei, nós leremos à frente. Mas no texto anterior, nós vimos que o evangelho que havia sido pregado aos irmãos a quem Paulo destinou a carta, este evangelho é algo tão glorioso, foi algo planejado por Deus desde a eternidade, é tão sublime que até os anjos anelam por escutar este mistério da salvação, da redenção. E veja que tremendo, nós conhecemos este mistério da salvação em Cristo e nós podemos proclamá-lo aos povos que estão perdidos. Pessoas ao nosso redor, do nosso convívio, podem estar indo para a condenação e não conhecem a Deus, são alheias a Deus, desconhecem a Deus e a palavra e precisam ouvir do Evangelho, precisam ser quebrantadas pelo Evangelho, precisam se arrepender dos pecados. Nós vimos que o Senhor Jesus nos comissionou para fazermos discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que Ele ordenou aos discípulos. E Ele está conosco. E isso deve nos encher de alegria e nos motivar para evangelizarmos. Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus nos capacitará para esta grande obra de evangelizarmos. Não estaremos evangelizando sozinhos. Não, o Espírito Santo de Deus é quem há de nos abençoar, de nos usar, de nos auxiliar. Em Atos capítulo 26, não precisam abrir, Paulo faz uma defesa perante o rei Agripa. Paulo estava sendo condenado, acusado de tumulto, de perturbar a paz, de trazer novos ensinos. Paulo estava pregando o evangelho que a ele havia sido revelado. O Senhor Jesus apareceu para ele. Paulo tinha um evangelho glorioso e ele foi chamado por Cristo para pregar esse evangelho aos judeus, falando que Jesus é o Messias, aquele que Israel esperava, aquele que
que era a consolação de Israel. Paulo faz sua defesa maravilhosa em Atos, capítulo 26. E ele fala de Cristo perante a autoridade. Por mais que não estejamos sendo levados para as autoridades, embora haja irmãos nossos ao redor do mundo que estão, nós precisamos estar cientes que isso um dia pode nos acontecer e precisamos estar prontos para testemunhar de Cristo e não negar a nossa fé. Não negar a nossa fé, mas falar de Jesus. E, muito bem, em 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 18, também não precisam abrir, é o texto que diz que nós devemos estar prontos para dar a razão da nossa esperança. E o contexto é um contexto de perseguição, né? Então seria dar a razão da esperança àqueles que nos perseguem, àqueles que nos injuriam. E nós devemos estar prontos a falar de Cristo, a mantermos nossa postura, convicção, a nossa fé em Cristo, não abrirmos mão de nossa fé por nada nesta vida, por nada que possa vir a acontecer, a suceder, por nenhum benefício, por nenhum direito de qualquer coisa que podemos imaginar. Não devemos abrir mão da nossa fé em Cristo por nenhuma aceitação em algum grupo. Nós não devemos abrir mão de nossa fé. E prosseguindo, em Colossenses capítulo 4, versos 2 a 6, vamos abrir em Colossenses capítulo 4, versos 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, o apóstolo Paulo pede à igreja que ore a Deus para que Deus abra a porta à pregação da palavra. Da mesma forma, nós devemos orar a Deus pedindo oportunidades para evangelizar. Deus com certeza se agrada disso. Que nós oremos assim, pedindo para que Deus nos dê oportunidades para falar aqueles que Deus quer, para falar aqueles que peçamos oportunidade para falar de Cristo. Que tenhamos esse desejo de falar de Jesus. Se não há esse desejo em nosso coração, nós precisamos buscar mais ao Senhor na palavra e orar mais, e estar mais firmes para que tenhamos sim o desejo por evangelizar, o amor pelas pessoas que estão se perdendo, o amor por aquelas pessoas, pelas almas que se perdem. Isso é muito sério, isso é muito sério, muito sério. Pessoas vão ao inferno, pessoas morrem sem Cristo, mas que nós falemos de Jesus para que os eleitos, os separados, aqueles que Deus escolheu, sejam salvos, sejam resgatados do inferno. Isso é tremendo demais. Que privilégio nós temos. Você tem, querido adolescente. Não abra mão disto. Não deixe de falar de Jesus. Nós pecamos quando perdemos as oportunidades. Pecamos contra Deus. Desagradamos ao Senhor. E devemos nos arrepender. Fale de Jesus. Não espere por algum outro momento da vida. Não. Você que é crente no Senhor Jesus, você deve viver para Cristo hoje. Agora. Plenamente para Cristo. Para a glória do Senhor.
E aqui nós vemos que devemos nos portar com sabedoria, ter um bom testemunho, ter um testemunho belo, bonito diante das demais pessoas. Assim, nós estaremos, teremos um testemunho compatível com a mensagem do Evangelho glorioso. Mas se somos iguais ao mundo, como o mundo irá nos ouvir? Se estamos vivendo em pecados, Deus não nos abençoará para falarmos de Cristo. Não teremos poder para falar. O Espírito Santo não nos dará poder e graça na hora de falarmos de Cristo se estamos em pecado. Por isso se faz necessário santificação, se faz necessário vida com Deus. Prosseguindo, caminhando para o nosso término, nós devemos orar por oportunidades, nós devemos não perder as oportunidades, não perca as oportunidades em nome do Senhor Jesus, não perca as oportunidades, agarre as oportunidades, fale de Cristo. E o conteúdo da mensagem deve ser Jesus. Se não falar de Jesus, não é evangelismo, não é evangelização. Devemos falar da salvação em Jesus. Podemos pensar nos acontecimentos bíblicos. Deus criou o mundo, fez tudo bom. O homem desobedeceu a Deus, pecou, foi separado por Deus. Então, houve a queda. Mas Deus, desde a eternidade, havia decretado que enviaria seu Filho para resgatar, para realizar a redenção do seu povo eleito. E um dia irá retornar para resgatar esse povo eleito e levar para a glória. Então, na evangelização devemos falar sobre criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção em Cristo Jesus e consumação de todas as coisas que ainda está para acontecer, a consumação. Então, em nosso evangelismo, o conteúdo deve ser isto. Devemos falar sobre o estado do homem, a natureza do homem, pecador, aguardando condenação se não crer em Cristo, o arrependimento necessário para a salvação, o abandono da escravidão do pecado, a fé em Cristo Jesus, que é uma das principais bandeiras da Reforma Protestante, que nós comemoraremos em breve, em uma semana, né? Somente pela fé, o justo viverá pela fé. O homem é salvo somente pela fé em Cristo Jesus. Então, se faz necessário dizer que é pela fé, que é pela graça, não por obras, não por nada que o homem possa fazer, mas somente pela graça de Deus, pelo favor de Deus imerecido, pela fé na obra de Cristo Jesus. Em nosso evangelismo também devemos falar sobre a vida eterna, que Jesus veio ao mundo para dar vida eterna a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E se faz necessário também alertar as pessoas do seu estado de que se não se arrependerem, irão para o inferno. Irão para o inferno se não se arrependerem. Essa é a verdade bíblica. Isso não precisa ser ausentado da mensagem do Evangelho. Devemos alertar as pessoas da verdade, dos destinos, dos únicos dois destinos. A salvação para aqueles que creram no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a morte eterna para aqueles que o rejeitaram. Em nosso evangelismo, nós devemos procurar falar com clareza, com o desejo de que a pessoa creia em Cristo e sabendo que é o Espírito Santo do Senhor que poderá assim nos abençoar nestes momentos
em cada palavra que viermos a falar. É somente pelo auxílio do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus nos ajudando, nos abençoando este momento de proclamação do Evangelho. E é o Espírito Santo de Deus que realizará a obra, se assim for da sua vontade. E que Deus nos abençoe grandemente, que Deus o abençoe, querido adolescente. Lembremos da palavra do apóstolo Paulo em Romanos: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, na qual ele cita Isaías 52, verso 7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. E nós temos o Evangelho do Senhor Jesus para anunciar. Anunciemos o Evangelho aos que estão ao nosso redor. Proclamemos o Evangelho glorioso do Senhor Jesus para a sua glória. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.